Boa tarde, segundo ano. Tudo bem com vocês? Mais uma tarde juntos. E vamos para a nossa aula de hoje. Bora, bora. A aula de hoje. Na aula de hoje nós temos História, Ciência e Geografia. Hoje, dia 18 de março. O que nós vamos ver? As moradias, os tipos de moradias, as imagens que vocês vão observar de que forma que foram tiradas, as formas dessas moradias, os materiais utilizados. A professora apresentou aqui para vocês a capa do livro, para minhas crianças ir lá pegar o livro e nós vamos resolver as atividades a partir de agora. Aqui, no planejamento da professora, a professora apresenta para vocês as principais capacidades que a professora quer que vocês tenham quando a gente terminar a aula. Como a professora disse, é estar atento para as moradias, para as comunidades que vivem nessas moradias, o que tem no entorno das moradias, de que efeitos materiais, aonde elas se localizam. Então, aqui começamos na página 79, onde a professora começa aqui com as habitações dos indígenas, são chamadas de ocas, as casas dos índios. E aqui, o que a professora quer que vocês observem? As casas são iguais? São feitas, têm a mesma forma? Quando a professora fala de forma, a professora está dizendo para vocês das formas geométricas. Tem forma de cone, de círculo, de retângulo e as portas das casas aí. Lembrando vocês que o tamanho, nesse caso aí, não é o tamanho real, é apenas desenho. Não quer dizer que essa primeira construção aqui seja maior que essa. São apenas formas, são desenhos, né? Daí a professora quer que vocês observem também qual material que foi utilizado. Seria só palha? Porque aqui o desenho nos passa parecendo sendo palha. E nós sabemos que os indígenas, os povos indígenas usam palha para construir casas, mas não só palha, né? E aí aqui a gente vê aqui algumas pontas que nos revelam o quê? Pode ser madeira? Então, qual o material utilizado? Foi só um material mole, flexível? Tem um material mais duro? Isso a professora quer que vocês observem também nas próximas páginas. Aqui a professora deixou aqui só uma informação para vocês sobre os indígenas. Nós, no Brasil, temos 254 povos indígenas. São mais de 150 línguas. O que é língua? É o idioma que nós falamos. Nós, por exemplo, falamos língua portuguesa. E os indígenas, que são nativos da terra, têm muitas outras línguas. Cada uma das aldeias, dos povos, fala uma língua. No caso do nosso Parque Nacional do Xingu, lá mesmo são muitas aldeias, vários povos e várias línguas. Lá tem mais ou menos 15 línguas, falando só aqui no Parque Nacional do Xingu. Essa é uma riqueza cultural que nós temos no nosso país. Então, aqui o autor do livro nos mostra isso e nos mostra que as casas podem ser feitas de várias formas. Por exemplo, aqui a cobertura pode ser de palha e a parede também de palha. Mas nem sempre é assim, nós vamos ver logo para frente. Nessa próxima, aqui a professora colocou algumas imagens que vocês não têm aí no livro. A professora colocou aqui só para enriquecer um pouco mais as informações de vocês. São povos indígenas de Mato Grosso, aqui pertinho de nós, da aldeia Marauacede. E aí, essa aldeia Marauacede pega 3 municípios perto de nós aqui, Bom Jesus, São Félix do Araguá e Alto Boa Vista. Aqui a professora mostra para vocês, só para a questão de vocês entenderem, a valorização da cultura em relação ao meio ambiente e também aos costumes dos índios.
Aqui a gente vê aqui algumas aldeias, agora aqui são fotos, não é desenho, indígenas trabalhando, né, indo para casa. Aqui, ó, aqui duas criancinhas plantando árvores, a gente vê aqui do lado que eles já plantaram algumas, então a proteção aqui é a preocupação com o meio ambiente. Aqui uma apresentação cultural e aqui uma Índia também, mostrando os costumes e tradição e revelando a cultura deles, que é fazendo o cesto. Isso é só para vocês verem um pouquinho dos costumes indígenas e de povos nossos, um recorte aqui dos nossos povos. Aqui na próxima página, a professora do slide, vocês também não têm aí no livro, porque essas informações faltaram e a professora teve que complementar. Porque lá a professora diz para vocês vão observar imagens vistas do alto. Então, a professora pegou aqui da aldeia Maracé. Ó, aqui mostra o espaço, os limites em cor rosinha, ó, da aldeia. E de que forma que foi feita essa foto? A professora pegou lá no Google Maps, foi feita do alto, então essa é uma visão de cima. Aqui, nessa outra imagem, tem o mapa de Mato Grosso. Minhas crianças já começam a reconhecê-lo aí, ó, observe o contorno. Para a gente aprender a observar mapa, sempre observe o contorno. Dentro do Brasil, o nosso mapa do Mato Grosso é o único que tem esse biquinho aqui. Eu sempre falo para meus alunos, então quando você ver, já vai identificar que é Mato Grosso. E aqui, verdinho, nessas cores verde fraco, verde forte, em 3 tons de verde, estão os povos indígenas, a localização. E aqui, todos os povos, aqui, por exemplo, logo aqui, ó, tem a palavra Chavante, que são os povos aqui do nosso lado, são os que mais próximos de nós, né? Aí, se a gente for ver a questão de próximo de nós, mas não está no Mato Grosso mais, a gente tem os Carajás, em São Félix do Araguaia, que muitas das minhas crianças já devem ter ido lá, né? Lá tem os índios Carajás, do outro lado do rio, e isso já é o estado do Tocantins. Isso é para vocês verem imagens de diferentes formas. Nessa página aqui, na página 80, vem diversos tipos de moradias. Aí a professora quer que vocês observem quais são os materiais utilizados. São iguais? As casas são iguais? Quais as formas? E de onde eles retiraram esses materiais? Os materiais utilizados na casa. Nessas ocas aí. Aqui, ó, à esquerda, a gente vê uma moradia dos povos indígenas aqui de Mato Grosso, aqui pertinho de nós, de Gaúcha do Norte. Aqui, à esquerda. À direita, aqui, esta aqui, é dos povos indígenas do Pará. Observe o material utilizado e a forma, como elas foram feitas. Aqui, ó, nos são mostradas duas ocas mostrando só as coberturas. Para quê? Para a gente observar como é feito antes deles porem as palhas, antes de cobrir com palha. E aí, essa oca aqui é dos povos indígenas aqui do Parque do Xingu, aqui no Mato Grosso, dos povos indígenas Camaiurá. Observando isso, analisando, para a gente responder a próxima página. – 81, a página, a professora está com a voz ruim, a garganta está raspando, está difícil de falar. Aqui na 81, vem a primeira atividade, para meus alunos observarem e responder. Aqui nessa imagem, mostra para a gente uma aldeia do Mato Grosso do Sul. Qual o tipo de material utilizado? Viram que é diferente? Diferente, né? Esse material foi tirado só da floresta ou foi comprado também no comércio? É uma aldeia, lá no Mato Grosso do Sul, de outros povos indígenas. Aí vem aqui, ó, as questões para a gente observar. Diz assim, ó, na questão 1, aqui, na questão 1, ó, a professora vai marcando, porque tem aluno que todos os dias fala, professor, mas não sei qual questão você falou, é a 1. Aí, ó, a professora marcou ela. Tá dizendo para você colocar aqui, ó, a letra S para sim
E a letra N para não. Então, vamos ler. Os povos indígenas brasileiros constroem casas iguais para suas moradias? São iguais? Nós vimos aqui para trás, as casas dos povos indígenas são iguais? Sim ou não? Aí minha criança vai colocar aqui, ó. Se não, põe N. Se sim, depois das explicações da professora, vocês já sabem, né? Há povos que moram... A outra questão, a professora vai pegar aqui o marcador. A outra questão. Há povos que moram em casas muito grandes, que são compartilhadas entre diferentes famílias. É um costume indígena, né? Eles moram numa casa enorme, a oca é enorme, e lá dentro são várias famílias que ficam naquela mesma oca. Lá dentro eles têm lá os móveis, que, na verdade eles têm dormem em redes, então tudo respeitando a cultura indígena. Aqui na próxima diz assim, as moradias podem ter forma de cone ou semicírculo? Nós vimos lá atrás que várias têm formas de cone, outras de semicírculo. Não podem? Alguns povos indígenas retiram materiais da natureza para a construção de suas casas. Nós também vimos, né? Que alguns tiram da natureza e outros, conforme nessa imagem, compram no comércio. Então, alguns retiram? Sim. Na atividade 2, aqui na atividade 2, pede para minha criança fazer o quê? Circular os materiais que são utilizados na construção de casas dos indígenas do Brasil. Daí, você percebe aqui, ó, palha, madeira, tijolos, tecido, isopor. É para minha criança circular aquele que você acha que eles utilizam. Utilizam palha? Vem aqui e circula. Aí utilizam madeira, tijolos. Olha aqui, tecido. Tecido? Acho que não, né? Isopor. Não dá segurança, né? Pode acontecer acidentes, porque é muito leve, o vento leva, né? Vamos então para a próxima página. Na página 82, são casas de outras épocas. O que a professora quer que minhas crianças observem? As diferenças nessas casas, quais são? E olha, essa imagem aqui é do tempo quando os escravos ainda eram escravos e eram muito perseguidos, castigados por seus patrões, e os coronéis daquela época, os fazendeiros, e eles sentiam muito sofrimento, por isso eles fugiam. Fugiam para onde? Para a floresta, para os lugares chamados quilombos, que nos próximos anos que você estudar, vocês vão ver muito. Aqui nos quilombos, eles construíam suas casas e viviam com liberdade. As casas eram chamadas de pau a pique. Por quê? Porque eles retiravam a madeira da floresta, cortavam com as ferramentas e construíam suas casas. Aqui nessa outra imagem já mostra a casa da fazenda, a casa dos patrões. Veja aqui, não é nosso objetivo, mas existe uma diferença social muito grande, né? Esses aqui fogem para ter liberdade e constroem suas casinhas humildes. Aqui tem toda a liberdade do mundo e tem casas melhores. Mas o que a professora quer que vocês observem, é que a professora gosta muito dessa questão social, mas que a professora observa, que vocês observam, é os dois tipos. Essa aqui, ó, tem 2 andares. Naquela época era muito comum isso. Casas são os sobrados, embaixo faziam os comércios e em cima as residências. Então, vocês observam que uma é de pau a pique e outra é de material, que hoje é tão comum no nosso dia, né? E são povos, sociedades diferentes. Aqui são os negros escravos fugindo de uma situação de castigo, morando nos quilombos, e aqui os patrões. Vamos para a próxima. Na página 83, olha só, mais uma atividade. A professora diz para vocês, observe o casarão. Qual casarão? Este aqui. Olha o casarão. Observe a cobertura, observe a forma das janelas, das portas, tá vendo o formato?
Cada uma revela uma figura geométrica diferente e materiais diferentes. Aí tem uma atividade aqui, a professora vai circular aqui para vocês verem, são atividades. Aqui na 1, pede para vocês. Observe com atenção as duas imagens da página anterior, que nós já passamos, a professora mandou vocês observar, né? E pinte. Pegar o marcador, ó. E pinte o quadrinho com resposta certa. Aqui na letra A, ó, isso é escrito. A casa da fazenda era feita de... Aquela casa da página anterior, a professora não vai voltar, porque senão atrapalha o vídeo. A casa lá da fazenda, que a professora mostrou, é feita, e você pode observar aí no seu livro, é feita de cimento, madeira, pau a pique, ferro. Quais são os materiais? Ela era de pau a pique, da fazenda? Não, né? É feita de madeira, de cimento, né? Tem cimento, tem ferro, tem madeira. Aí você risca, você circula a opção correta. Na letra B, tá? A casa da cidade, muitas vezes tinha, a professora disse que as casas da cidade, muitas vezes tinha 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares. O que nós vimos lá naquela? Que ela tinha 2 andares, não é? São os chamados sobrados, a professora disse. E, geralmente, naquela época, embaixo tinha os comércios e em cima as residências. Então, circule a opção correta. Aqui na atividade 2, o que é para você fazer? Aqui, ó, atividade 2. O que é para fazer? A semelhança entre uma casa da fazenda e uma casa da cidade, e qual das duas serviam para? Ó, moradia, loja, cinema, escola. Tinham que servir para escola? Nós não vimos isso. Para cinema? Também não. Para loja? Para moradia? Nós vimos alguma dessas opções, né? Na atividade 3, aqui na 3, ó, 3. A casa da cidade, além da moradia, podia ter no andar térreo uma biblioteca, naquela casa que nós vimos ali, uma escola, um teatro, um comércio. Nós vimos que provavelmente lá é um comércio, né? Um comércio. Lá a gente vê aquelas pessoas, vocês observem no livro, uma multidão ali na porta e revela-se que é um comércio. São essas aí as atividades da página 83 e vamos para a próxima página. Carregando aqui a página. Aqui a professora colocou as páginas 58 e 59, não foi porque a professora errou, é porque é necessário agora que vocês podem voltar lá atrás. Por quê? Porque nós falamos tanto em observar espaços maiores e localização, e agora vamos ver aqui, vamos localizar nessa imagem aqui, né? Nesse centro histórico de Ouro Preto. Aí, isso aqui é lá em Minas Gerais, nessa imagem, é o centro histórico de Minas Gerais. Em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa cidade é patrimônio mundial da Unesco. A gente chama de patrimônio material da Unesco. Olha só. Aqui a gente observa construções antigas, lindíssimas, né? E lá ao fundo observamos a igreja. Então, uma igreja lá distante. E na outra aqui, nessa outra imagem, que vocês têm aí nas páginas 58 e 59, observe aqui os formatos das portas, da janela, o material utilizado. Ó, observe aí. Para quê? Para a gente responder as duas questõezinhas que vem aqui, ó. Observe as fotografias das casas. Elas fazem parte de um cenário colonial típico do centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Pinte os quadros que contêm os nomes das partes das casas que aparecem na imagem. Aqui, ó, tá escrito porta. Tem porta? A gente vê quintal? Janelas? Sim.
Banheiro? Não, não vemos. Pode até ter, mas nós não vemos. Nós estamos falando que nós estamos nos localizando, nós estamos vendo. Telhado? Parede? Vemos, né? Então, se pinte. Aí, na outra atividade, aqui na atividade 2, marque com X os tipos de material que aparecem na imagem. Madeira, bambu, ferro, palha. Quais são? Olha, por exemplo, aqui nós vemos ferro, né? Não tem ferro? Então, pode destacar. E madeira, com certeza, utilizado muita madeira para fazer essas casas, não são? Agora, bambu e palha nós não vemos aqui, né? São essas atividades daí, tá? Das 58 e 59, vocês retornam lá e respondem, porque ela faz parte da unidade Minha Casa, que são as moradias, que é o tema de hoje. Mas essa aula continua amanhã. Para amanhã, a professora não vai utilizar o livro, somente os cadernos. A professora vai incorporar isso numa aula de arte. A professora vai fazer um elo com a aula de arte. E aí vocês vão utilizar só o caderno para a gente fazer desenhos amanhã, tá? Mas isso é para amanhã. Amanhã nós conversamos outra vez. Por hoje é só. Abraços, beijos da prof e até amanhã. Lembrando sempre, terminou a atividade, faça fotos, imagens somente da página. E posta aqui para a professora. Não precisa fazer imagem das fotos daquilo que não aparece atividade. Basta fazer onde tem as atividades, tá? Beijos, beijos e até amanhã.